Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com o programa Super Dicas, voltado para quem vai participar do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Dando sequência aí à disciplina de vendas e negociação, hoje nós vamos falar de um tópico muito importante dessa matéria, que é o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Quem vai explicar a melhor forma de estudar o CDC e apontar os assuntos com mais chances de cair na prova do concurso do Banco do Brasil é a simpaticíssima professora Deise Aracaki. Tudo bem com você, professora? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Super Dicas aqui da Degrau Cultural. Olá, Fernando, tudo bem? Gente, muito obrigada. Eu agradeço desde já, né, o convite. Espero que possa contribuir aí com a preparação de todo mundo. A prova daqui a pouco está batendo na porta. Viemos já de um concurso anterior muito recente. Isso traz aí muita confusão, muita dúvida. Por que tem outro concurso? Por que não aproveitou o concurso anterior, né? Então, espero que a gente possa ter um papo bem bacana e que eu possa aí contribuir na preparação de vocês. Bom dia. Com certeza, com certeza. Na verdade, eles não aproveitaram mais ninguém do concurso anterior, porque eles esgotaram o cadastro de reserva, né? Foi tão rápido. Né? Foi em tão menos rápido, de um ano, eles chamaram Isso. tanto os aprovados dentro das vagas imediatas, como os aprovados no cadastro. Do cadastro então, não de tinha reserva. por que renovar, né? Prorrogar o prazo de validade. Sim, né? até por conta da redação, né? Então, Sim, assim, também. eu achei assim, aí o aluno fica assim apreensivo, mas eu já estou deixando todo mundo aí de boa, que é vaga pra caramba nesse concurso. Nós vemos aí que tem cadastro de reserva também, o prazo do período aí de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um, e aí a gente não vai desanimar, né? Porque eu sempre falo com meus alunos que o concurso é um projeto, né, de vida e que uma hora você vai, com certeza. Com né? certeza. Só o tempo. É aquilo que a gente fala, é só não sair da fila, né? Da Entra fila, na fila, isso. não sai da fila, Não porque uma sai da hora fila. chega. A Uma hora hora chega. Verdade. Vamos falar aqui, então, do CDC, né? Esse que é um tópico do conteúdo programático da disciplina de vendas e negociação, né? Além de ser a matéria com o maior número de questões na prova, vão ser 15, né? Só a informática e vendas e negociações tem 15 questões, né? E cada uma dessas questões vale aí 1,5 ponto. Você estima que possam ser cobradas quantas questões de CDC na prova deste ano para escriturário, Deise? Eu acredito que seja mantido o mesmo perfil da prova anterior de 2 questões. Considerando que o termo específico, né, a parte de conhecimentos específicos, em especial vendas e negociações com 15 questões, e além do conteúdo todo da ementa, eu acredito aí que a banca venha a manter aí a quantidade de questões entre 2, no máximo 3 questões, não mais do que isso. Né? De qualquer forma, dentro de um universo de 15, você ter aí até 3 questões é um número significativo, né? O candidato, até porque aquele conteúdo ali de vendas e negociação tem muito conteúdo para estudar, né? Tem uma parte mais genérica, mas tem essa parte aí do CDC, tem a parte ali ainda do estatuto, exatamente, tem a parte do estatuto da defesa, do estatuto da pessoa com deficiência, né? Então, 3 questões de CDC dentro desse universo é um quantitativo legal, o candidato não pode negligenciar esse assunto de forma alguma, né? Verdade. Até porque a gente tem que pensar que o total de questões do concurso elas são 70, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de específicos, né? Isso. Então, a gente sabe que desse total de 45, 15 são de vendas e negociações, como você já disse, e se você considerar o peso, né, das questões, o candidato ele vai estar brigando por 22,5 pontos do total de que ele pode atingir, né, de 67,5 do total da disciplina, do conhecimento específico. Né? A gente também tem que lembrar que não pode zerar nenhuma disciplina, tem que alcançar 50% da prova. Então, lógico que na sua estratégia de estudo, você vai preferir as matérias com um ponto e meio maior, que tem peso maior, como, por exemplo, dentro de conhecimentos básicos, vem português ali, com 10 questões de 25, valendo 1,5 ponto. Mas o que eu quero deixar aqui, né, que quase ninguém nota, é o seguinte: são as questões de critério de desempate. Nós temos como critério de desempate da banca o primeiro tópico, o candidato mais velho, e o segundo tópico, ela vem justamente com vendas e negociação.
Por quê? Porque o cargo a que você almeja, ele é de agente comercial. Então, no trato com o cliente, é óbvio que a sua técnica de venda, mas também o conhecimento das leis que ali incidem, né? Porque naquele momento que você está conversando com o cliente, você é o Banco do Brasil, você é o fornecedor de serviços, então é lógico que vai pedir. Então, assim, não tem como não se dar atenção para a disciplina, né? E a gente tem que lembrar que a redação ela é apenas eliminatória, ela não classifica, você tem que tirar a nota mínima de 7, então é bastante interessante que você consiga uma pontuação mais alta dentro aí do conhecimento específico, primeiro por ser critério de desempate e pela divisão das questões dentre as demais disciplinas. Você vê, por exemplo, que no conhecimento básico, das 15, você tem 10 de barbada que são português, né? E o restante das 15 entre as demais disciplinas, né? A gente também tem que ter atenção que somente dentro da classificação o triplo de vagas é que vai ser chamado, então o critério de desempate aí realmente você tem que estar atento e também estudar, ter atenção a esse tópico, não deixar, não é porque são duas questões, eu vou deixar, porque um acerto vai fazer um diferencial para você. Muito tá? pelo contrário, tem que acertar essas 2 ou 3 questões de CDC. Pô, não pode dar esse mole, são só 2 ou 3. Mas, Deise, a pergunta que eu te faço é o seguinte: muito candidato deve estar pensando isso, principalmente aqueles mais novatos, né? Que estão iniciando os estudos agora. CDC é uma matéria densa e complexa de se estudar ou ela é relativamente tranquila? O CDC, ele usa o senso comum, né? Quem nunca teve uma reclamaçãozinha com uma operadora de telefone, com uma operadora de crédito? Quem nunca quis trocar um produto com defeito? Quem nunca fez aquele barraco para poder reclamar a troca do produto? Se indignou com uma prestação de serviço que não foi bem feita? Isso está presente nas relações, né? Da vida em sociedade, então traz uma maior facilidade e até um interesse maior de você entender, até para o seu uso pessoal, né? Não só para o concurso, né? Mas também para o uso pessoal. Então, apesar de ser uma matéria de direito, que dá um pouco de apreensão, é uma matéria tranquila de você entender e visualizar por estar presente no seu dia a dia. Né, na sua vida em sociedade. Então, muitas coisas você tem até facilidade de saber o que é, porque você, de repente, já teve uma experiência pessoal em que você teve que usar a lei, né? Então, Mas assim, qual é a melhor forma de estudar essa disciplina, né, para quem nunca teve contato com ela e vai fazer o concurso do Banco do Brasil? Bom, Quais eu sempre estratégias de estudo utilizar de para essa disciplina? estudo. Vamos lá. A gente tem que pensar no seguinte: quem é concurseiro tem que, sem dúvidas nenhuma, ler a lei. Então, eu tenho que ter o Código de Defesa do Consumidor? Tem. Eu tenho que comprar o Código de Defesa do Consumidor? Cada um tem a sua estratégia de estudo. Exemplo, eu consigo estudar bem com material digital. Eu não consigo, eu sou da antiga, eu quero fazer aquela marcação no documento físico, né? Diante disso, não interessa para você o que um autor acha, ou o que um determinado livro acha, resumo para exame de ordem. Isso eu não indico para você, porque o concurseiro ele tem que ter a lei. É lógico que o Código de Defesa do Consumidor é imenso. E o nosso edital, ele não coloca para você, ele não bota aquele Código de Defesa do Consumidor 2 pontos para poder pontuar aquilo que ele quer. Ele não faz isso. Então, você entende que você tem que saber todo. Mas o cargo que você concorre e para a instituição que você pretende ingressar traz para você dá para você alguma ideia. Por exemplo, o Banco do Brasil vende geladeira? O Banco do Brasil não vende geladeira. Então, produtos com defeito é muito difícil cobrar. Mas o Banco do Brasil é um prestador de serviço? É. E aí você vai começar a lembrar de quais são as empresas que o Banco do Brasil tem. Vamos lá. O Banco do Brasil tem seguradora? Tem. Faz seguro de vida, de carro, de casa e tudo? Tem. Ele abre conta corrente? Faz. Previdência? Faz. Empréstimo para compra de imóvel? Faz também, além da conta corrente. Administra cartão de crédito? Administra.
Então, pela prestação da natureza do Banco do Brasil, aonde você tem que dar mais atenção dentro daquela lei enorme, saber quais são os vícios da prestação de serviço. O que acontece quando há uma falha na prestação de serviço? Quais são os caminhos que você vai ter que fazer para que seja possível você conseguir, por exemplo, sanar aquele seu problema, o trato com o cliente, né? Outros assuntos, por exemplo, produto, assim, dificilmente eu acredito que vai ser cobrado, porque está muito desassociado da realidade da prestação de serviço que vai ter. Agora, aconselho sempre a você a ler a lei, boas sugestões. Posso dar, Luiz? Lógico, consegue? com certeza. Site do Planalto, né? Você coloca lá a Lei 8.078, você vai ter o site, né? Dentro do site, você vai ter a lei já atualizada. Legal, professora, mas eu quero comprar, né? Nós temos uma livraria do Senado, que ela é do Senado Federal, onde nós temos a custo baixo, Luiz, R$6 o Código de Defesa do Consumidor. Se você for em qualquer outra livraria muito mais aí caro. Conhecida, muito mais caro, ou de repente comprar Vadimeco, não precisa comprar Vadimeco, não precisa comprar código. E esse da Livraria do Senado, que é R$6, é um código atualizado. Você entra no site, você tem a opção de baixar o código gratuitamente em PDF, ou pagando os R$6, você tem a possibilidade de ter ele já impresso. Se você tem aquela opção de fica a dica aí. Não dou a sugestão para comprar livro, porque livro é sempre a ideia de quem está escrevendo. O Código de Defesa do Consumidor comentado é o comentário do autor, que nem sempre é o sentido, né, que a lei quer dar. Então, quando você compra um código, compra sempre interpretado, porque no termo interpretado é o sentido que a lei quis falar, e não a opinião do autor, tá? Mas o Banco do Brasil é suficiente ter a lei do site do Planalto? Sim. Não há necessidade de você, assim, investir numa bibliografia mais cara. Satisfaz esse ponto e ele é também assim de fácil compreensão. Lógico que tem alguns vocabulários jurídicos, né, e tal, mas é de fácil compreensão vendo como todo, tá? Ótimo. E Deise, me diz uma coisa aqui. No concurso de 2001 foram cobradas 2 questões, não foi isso que você falou? Sim. Você lembra quais foram os assuntos que foram cobrados? Bom, eu posso falar um pouquinhozinho? Então, vamos Lógico. lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele chega porque a Constituição, nos termos dela de partes sociais, ele determina que o código seja lançado para fazer essa proteção aos direitos sociais. Com isso, nós tivemos também o Estatuto do Idoso, que veio na cadência, né? A proteção que nós temos ao PCD, a questão aí das cotas, né? Para negros e para pardos, e fica a dica aí para quem é pardo, que se não passar na comissão, volta a concorrer na ampla concorrência. Então, assim, vale a pena, né, para quem tem aí a condição de se enquadrar como pardo, de também fazer essa opção. Mas, voltando, a Constituição ela protegeu o cidadão como todo, e o Código de Defesa do Consumidor veio nesse sentido. Acontece que algumas abusividades, inclusive ligado à parte de prestação de serviço bancária, em decorrente a fraude junto com o idoso, aquele empréstimo que era consignado feito no INSS, o uso assim aleatório do cartão de crédito. Em 2021 veio uma alteração no código, né? E essa alteração, que é a Lei 14.381 de 2021, que ela vai conjugar o Estatuto do Idoso com o Código de Defesa do Consumidor. E, nesse sentido, no concurso anterior, as 2 questões que apresentaram como defesa do consumidor, uma falava do cartão de crédito, do uso indevido do cartão de crédito, que hoje o Código de Defesa do Consumidor ele trata como superendividamento, que está lá pelo artigo 54C, que eu sugiro você que faça uma leitura detalhada, e também falando sobre o trato com o idoso no momento da contratação. Então, você vê que a Banca 6 Gran Rio ela trouxe no concurso anterior justamente a alteração da lei, que trata numa operação realizada com idoso
e o superendividamento do consumidor. Então, eu acredito ainda que saia nessa linha de raciocínio, porque todo mundo sabe que a gente ainda está com muito problema com o golpe do motoboy, daquele que vai lá pegar, as fraudes pela internet, né? O uso indevido do Pix. Então, você tem uma facilidade maior de praticar fraude quando a pessoa já é vulnerável. E aí você lá no código você vai fazer a leitura para saber quem é o vulnerável. Quem é o vulnerável, né? É o idoso, é de repente uma pessoa que tem portador de uma doença, é de repente a gestante, né? E aí você vai ter essa facilidade de ter contratações abusivas, e você vê que na prova de 2001 de 2021 já refletiu na alteração da lei. E eu acho que se mantém nesse sentido. Você acha que Tá? vai se manter? A tendência é abordar esses dois tópicos novamente, então. Dois tópicos. Tem um... Conjugando Sim. idoso, né? A gente tem que entender que o idoso, gente, a lei traz um tratamento especial com o idoso, um cuidado com o idoso. Então, se a própria lei já traz esse cuidado com o idoso, é lógico que o Código de Defesa do Consumidor não poderia ser diferente. Ele vai botar uma hipervulnerabilidade para o consumidor idoso, vai colocar os idosos em outro patamar, digamos assim, uma defesa maior. Então, isso justifica no seu edital também a presença aí de você saber quais são os mecanismos onde o idoso, por exemplo, pode acionar na defesa dos seus direitos, junto com a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Tá? A gente falou aqui, Daisy, Uhum. que o código é muito grande, tem muita coisa que pode ser cobrada, o candidato tem que saber fazer esse filtro inicial, né, para ter um olhar para aquilo que o banco pode efetivamente cobrar, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: além desses pontos que você falou, né, quais outros pontos assim também são passíveis de cair na prova, né? Que não são só esses dois que caiu no último concurso. Você consegue citar pelo menos mais um, dois, três temas assim que vale a pena o candidato dar uma atenção especial porque tem chance de cair também? Tem. Nós temos, dentro do tema de defesa do consumidor, nós temos ali, quando você tem um problema na prestação de serviço, é importante você saber, por exemplo, como se comporta a lei quando tem a participação de um funcionário do Banco do Brasil ou quando não tem, nas questões das fraudes. Então, o código ele trata isso e ele não exime a responsabilidade do Banco do Brasil. Por exemplo, você pode ter uma fraude onde houve a concorrência, né, com funcionários do Banco do Brasil, mas você pode ter também as fraudes onde, por exemplo, estelionatários que não estão ligados a nenhum funcionário do Banco do Brasil consegue, por exemplo, ter essa fraude. Isso está lá no vício da prestação de serviços, em que causas que o banco ele está excludente dessa responsabilidade. Acho legal dar uma lida no artigo 14, no artigo 18, que tratam dessa falha de prestação de serviço dentro do conteúdo. Quais são o que eu acho legal, maneiro você ler? Primeiro, a questão da oferta e da publicidade, porque nós temos as redes sociais em massa. Então, você tem que saber o que é uma propaganda enganosa, o que é oferta, porque nós temos aí a novíssima Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que pode ser disponibilizado, o que não pode, as práticas abusivas. Exemplo, o banco não pode enviar o cartão para o seu cliente se ele não pedir. Venda casada, né? Tudo isso estão dentro das práticas abusivas, não foi cobrado. O superendividamento, que foi cobrado no concurso anterior, e nos defeitos da prestação de serviço. Acho que focando esses artigos, acho que você consegue, né? Há questões também dos bancos de dados. Nós temos uma questão hoje muito polêmica, Luiz, que é o chamado Serasa Limpa Nome. E, aliás, devo esclarecer a todo mundo que ter o nome no SPC e Serasa não impede a posse no concurso, isso é muito comum, o aluno pergunta, sim, mas o Código de Defesa do Consumidor também coloca lá o direito do banco, né, de lançar o nome do consumidor no rol de devedores pelo período de 5 anos. Nós temos hoje um produto diferente, que é pela Serasa, que é o Serasa Limpa Nome, onde constam ali débitos anteriores ao período quinquenal.
Então, isso ainda acredito que não caia, mas eu acho legal você saber que o banco, a partir do pagamento ou da primeira parcela de acordo, tem 5 dias para tirar o nome do consumidor nos cadastros restritivos. Sobre defesa do consumidor, é isso que eu queria falar, mas acho também, posso falar mais um pouquinho? Pode. Que o nível de cobrança da banca ela é média, né? Ela não é uma banca de natureza, né, Luiz? Jurídica, como são aquelas para concurso de tribunais, e ela é muito conhecida, a Sesgan Rio, por ela ser metódica. Então, você consegue ver dentro da prova a divisão por disciplinas. Então, você não vai ter aquelas questões interdisciplinares. Isso é característica da banca. Então, você nunca vai ter, por exemplo, uma questão de defesa do consumidor misturado com outro tema. Se é defesa do consumidor, a cobrança vai ser isso, porque a característica da banca é ela ser metódica. Tá? Aproveitando que você tocou nessa questão do perfil da banca, né? Como é que a banca cobra o CDC? Letra da lei? Letra da... Não, ela traz casos, né? E aí você tenta interpretar dentro daquele caso o que deve ser feito, né? Ele conta uma história para você hipotética e diz se dentro daquilo ali hipoteticamente ocorreu, se o banco teve ou não uma conduta abusiva, uma não vi questões de letra de lei, mas assim, casos mais trabalhados, né? Dá um caso concreto e a pessoa tem que tentar raciocinar em cima daquilo. Raciocinar, via interpretativa. O que obriga você a também, aquele aluno que decora tudo e não trabalha aquela linha de raciocínio, vai ter dificuldade nesse ponto, né, Luiz? Perfeito. E assim, dentre ainda das questões da Sesgan Rio, que eu posso falar, o fato dela separar as matérias também traz para você uma estratégia de você também, de autoconhecimento seu, de você saber se você atingiu os 50% da prova e te dá uma maior tranquilidade, ou, de repente, no momento da prova, você vê o que mais você tem que ter atenção, né? Então, usa isso ao seu favor. Então, às vezes, a banca ser metódica também é bom para você, né? Que você pode sair da sala um pouquinho mais seguro, né? A Sesgan Rio tem um grande acervo de questões sobre CDC ou não? Tem. A Sesgan Rio ela trabalha alguns concursos mais famosos dela, Petrobras, né? Faz aí também outros bancos, e ela trabalha com questões complexas e interpretativas, né? Complexas que eu digo porque ele vai pedir um pouco do seu conhecimento também de atualidades, né? Misturado, não dentro, assim, nas respostas dele, ele quer a sua interpretação. Você não vai ver lá, de acordo com o artigo 18, não vai ver isso. Mas ele vai querer a sua interpretação dentro daquilo ali. Além dos concursos assim que você pode usar da Petrobras, sugiro a você, se for buscar um site de questões para treino, porque o concurso é treino, tenta buscar aquilo que tiver, principalmente depois de agosto de 2021. Ah, professora, mas aí não tem muitas questões sobre isso. Por quê? Porque agosto de 2021 é onde a gente teve aquela alteração, né? Julho de 2021, onde a gente teve aquela alteração que caiu a parte do superendividamento e ali traz um conteúdo muito grande sobre o cartão de crédito. Outra dica para você, se você me permitir, Luiz, é você usar também as questões da CESP, né? Que a CESP é o que mais vai se assemelhar, é mais parecido. Hoje chamado Sebrasp. Sebrasp. E é verdade, Luiz. Alterou, Sebrasp, né? E aí atenção, com o período que você vai responder, porque isso é importante, para você não pegar uma questão já defasada, e também de você pegar, você vai perceber quantas questões, né, tá aí desses concursos mais recentes que exigiram já a compreensão exata do superendividamento, tá? Principalmente da SESP. Deise, o Banco do Brasil ele ficou com um hiato muito grande sem fazer concurso, né? O último tinha sido em 2015, aí depois só veio em 2021, né? E agora é 2022, 2023, né? Isso. Aqueles concursos se eu não me engano, acho que o Banco do Brasil fez de 2011, 2012, 2015. Esses concursos esquece, né? Não pega.
Para a defesa do consumidor, não, né? Até porque nós tivemos outras leis paralelas junto a isso, e às vezes, assim, quem faz concurso é muito fácil a banca pedir aquilo que é novo, né? De repente, comparando aquilo que foi, como era e como está, né? Então, nós temos essa alteração em 2021, e por isso que eu acho, não que você deva desprezar. Por exemplo, nós temos tópicos como conceito de consumidor e fornecedor no artigo 3º, né, do Código de Defesa do Consumidor, isso não alterou. Né? Então, assim, lógico que você vai poder aproveitar, mas eu acredito também que você aproveitar questões de 10 anos atrás, acho assim, 2011, né, 2015, acho que já são questões que saem um pouco do nosso perfil, porque a gente também tem que ver que o direito ele é muito dinâmico. 10 anos atrás, a gente não falava de Pix. 10 anos atrás, a gente não falava de WhatsApp. A gente não falava de fraude nesse sentido, não falava de fraude, de pirâmide financeira. Hoje, isso é uma realidade nossa. Então, eu acredito que a banca vai exigir uma coisa mais dentro do nosso momento atual do que aquilo que foi há 10 anos atrás. Mas, repito, que os principais conceitos podem sim ser utilizados. A única dica que eu falo para vocês também, que não é qualquer site de correção de questões que é maneiro. Né? Você, às vezes, entra lá no site, naquela coisa, eu tenho que corrigir. Não é isso. E, de repente, você ter correções que você erra ali, e quem está corrigindo a questão é um concurseiro igual a você. Então, procura ter um site onde você tenha alguém, um professor, que possa direcionar você, né? A Dergal, nesse sentido, ela se preocupa, ela traz aí para você o simulado, para reproduzir o ambiente de prova para você, acho isso muito importante, né, Luísa? Esse cuidado que a Dergal tem, que são questões inéditas. Nossos simulados são show de bola. Show de bola, para ir para quem está preparando, porque você responder questões no conforto da sua casa, da geladeira do lado, com a mãe dando um lanchinho do lado, não vai refletir o clima de prova, né? E usem essas questões para fim de revisão de matéria. Porque hoje você vai conversar, a gente tem um lapso da prova, não dá para você estudar uma matéria toda hoje e não está revendo defesa do consumidor. Se você estudar tudo defesa do consumidor, já na prova você já não está lembrando mais nada. Então, qual é a dica que fica? Quando você for revisar a matéria, sempre faça a revisão através da sessão da banca, sempre 5. Né? Então, eu vou rever hoje a técnica, vou rever português e defesa do consumidor. 5 de defesa, 5 de consumidor. Também já terminei o conteúdo de matemática. 5 de defesa, 5 de consumidor, 5 de português, e assim vai. E aí, quando você estiver perto da prova, você está o tempo inteiro revendo todo o conteúdo. E isso vai te dar uma tranquilidade muito maior do que se você estudar em bloco. Se hoje você estudar muito defesa do consumidor, na data da prova você nem se lembra. Né? Então, é importante manter esse ritmo assim, de estudo, sendo sempre revendo, em sites confiáveis, né? Você vai ver que a banca repete questão, se não repete, repete o tema, e você fica ligado nisso aí, com certeza você vai ter êxito, né? Show de bola. E Deise, para a gente finalizar aqui, então, eu queria que você deixasse uma última mensagem, uma última dica para os nossos alunos e futuros alunos. Tudo bem. Vamos lá, gente. Primeiro, a gente tem que ter em mente, né, que o concurso é um projeto de vida, né? E, às vezes, o aluno fica decepcionado porque não passou em um, ou passou no outro, bateu na trave. O principal que eu assim, dou minha humilde sugestão é você ler sempre o edital, para você saber aquilo que você pode errar, aquilo que você pode arriscar, aonde estão as questões com maior peso, maior pontuação. Essa é o nível de pontuação, os pesos podem estar norteando para você quais são as matérias que você tem que dar uma maior atenção. Né? Dentro da minha defesa, já falei os principais tópicos, falei da alteração, atenção aí para as questões de julho de 2021,
Mas o que eu percebo também é que a banca Sesgran Rio, para as demais matérias, ela é uma banca que ela trabalha com gráfico, ela trabalha com atualidade e ela é uma banca interpretativa, né? Então, assim, isso traz para você um grande perfil. E a tranquilidade no dia da prova, o descanso, eles fazem parte da preparação. Estudar muito tempo não significa que você está estudando melhor. É você estudar com qualidade. Não adianta você ficar, eu passei a madrugada toda estudando. Isso não significa que você está estudando com qualidade. Mas, de repente, você que se dedicou 4 horas por dia, mas você estudou com qualidade, você aí está muito melhor, porque você também precisa descansar. Então, coloque dentro da sua preparação um tempo de descanso. A gente não fala assim, que nem todo mundo fica de dieta o resto da vida, né? Ninguém fica de dieta o resto da vida. Você fica, você vai fazer dieta, você vai ficar a vida inteira comendo alface? Não vai, né? Assim é igual você estuda concurso. Se você ficar estudando a vida inteira, você vai chegar na prova estressado e vai chegar com aquele pensamento: quero fazer essa prova para acabar logo, quero logo, porque eu quero sair para beber cerveja, não. Né? Então, sempre com tempo que você tem a qualidade, que você esteja 100% naquilo aqui, revendo o tempo inteiro o conteúdo que você já estudou, todas as matérias de forma cíclica, revisão feita através de correção de questões, um dia antecedente da prova, descanse. Se na prova não tiver lugar marcado, tente não ficar em 2 lugares, na saída da sala e de frente para o ar-condicionado. Né? Porque são 2 lugares que com certeza vai dar problema. Claro. Conheça o local da prova, visite o local da prova com antecedência, se você não conhece o local, para não ter dúvida. Pensa que todo mundo está indo de Uber, você e 10 milhões de pessoas vai estar indo de Uber para aquele lugar. Então, você também tem que pensar, se for de carro, pensa em alguém que vai dirigindo para você para poder estacionar o carro e você não perder o tempo no estacionamento e nem estresse. No resto, concurso e êxito é só estudo, foco, um pouquinhozinho de sorte, mas vai dar tudo certo. Excelente, essa aí foi a nossa diva Deise Aracaki. Obrigada, Lu. Muito boas suas explicações em torno aí do CDC. Certamente os nossos alunos, futuros alunos, anotaram suas dicas e vão colocar em prática. Quem não anotou é só ouvir novamente a entrevista que está aqui no nosso canal no YouTube e anotar. Eu agradeço muito a sua participação. As portas estão sempre abertas para você aqui no Super Dicas, Deise. Muito obrigada, Luiz. Um beijão para você. Bom dia, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui também. No entanto, eu quero lembrá-lo que a qualquer momento vamos disponibilizar aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube novos vídeos com dicas de professores para você que vai participar do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Fui! Valeu!